Salvo o melhor juízo, o doutor Fernando, uma vez perguntado por nós, ele disse que nasceu no estado de São Paulo, é isso? Exatamente. Exatamente isso. Mas que já é paranaense de algum tempo e hoje é desembargador. Ele está visitando uma vez mais aqui Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu nós tivemos, né, de um período, até um período largo, sem registrar invasões aqui em Foz do Iguaçu. E, de repente, volta, né, por quais as razões, com certeza são diversas, por razões diversas, está acontecendo mais uma vez alguns núcleos, em alguns locais, geograficamente aqui na cidade, que está acontecendo invasão. Nós temos, por exemplo, lá na Gleba Guarani, ali na região de Três Lagoas, hoje tem ali uma invasão que conta com aproximadamente, segundo os líderes da invasão, 295 pessoas e com 126 barracos. E o doutor Fernando Prazeres volta mais uma vez em Foz do Iguaçu para fazer tratativas a respeito desse assunto, buscando soluções no que diz respeito a esse aspecto de invasões. Bom dia, doutor Fernando. Muito obrigado pela consideração com a Rádio Cultura e obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Bom dia aos senhores, e eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer as finalidades do trabalho da nossa comissão. Bom, então vamos lá. Esta comissão criada no Tribunal de Justiça do Paraná, ela tem origem de onde e por quê? Isso aconteceu em 2019, mas eu vou voltar um pouquinho antes. A nossa Constituição Federal diz que, quando possível, né, o juiz da causa deve visitar o local do litígio. Né? Essa é uma questão que tem que ser colocada porque está na nossa Constituição. Ponto. Né? Em 2019, houve algumas desocupações no Estado e acabou acontecendo o confronto entre os ocupantes e a força pública. Né? Por conta disso, houve um pedido da superintendência de um órgão ligado à Secretaria de Justiça, um pedido também da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, para que o tribunal pudesse intermediar essas desocupações, né, para que elas não acontecessem sem danos às pessoas, né, e se desse um destino às pessoas que ocupassem essas áreas irregulares e elas estariam sendo despejadas por conta de decisões ou de liminares ou decisões definitivas da Justiça. Em razão desse pedido, o desembargador, na época, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Xisto Pereira, ele criou a comissão, né, me convidou para presidi-la, prontamente aceitei e comecei a estudar essas questões fundiárias no estado do Paraná. No primeiro momento, a comissão ela tinha por finalidade mediar esses conflitos fundiários. Né? Depois, nós fomos avançando e hoje a comissão tenta compreender, né, as razões pelas quais essas invasões acontecem, né, como elas se desenvolvem, tanto no âmbito rural como no âmbito urbano, e qual seria a melhor solução para cada caso específico. Bom, então eu já engarupo a pergunta, doutor. Deixando de lado, digamos, o seguinte, que a gente sempre ouve, não, mas tem muitos espertalhões e tem muitos não sei o quê, que se valem disso, criam a indústria da invasão. Primeiro, como juiz, o direito constitucional à propriedade, o direito constitucional à moradia, à dignidade, como é que se confronta isso, doutor? São direitos fundamentais previstos na Constituição e eles devem ser ponderados. Né? Sempre há um juízo de ponderação com relação a esses princípios, notadamente aqueles que garantem direitos fundamentais ao cidadão. Nenhum princípio deve se sobrepor ao outro. Né? Eu vou pegar o caso do Bubas, né, que eu acho que melhor exemplifica essa situação. Né? É direito do proprietário, que tem sua área, sua casa, sua área invadida, rever a propriedade, é direito do proprietário. Né? Mas quais as consequências dessa decisão judicial, por exemplo, numa situação como Bubas, onde
por diversas razões, havia uma situação já consolidada. As pessoas que estão ali, né, sendo desalojadas, né, elas teriam para onde ir, né, teriam outro local de moradia. Daí vem o direito fundamental à moradia em contraposição, nesse caso específico, ao direito de propriedade, né? E nesse caso específico, optou-se, porque achou-se que era a melhor solução, que as pessoas ficassem ali e o proprietário fosse indenizado pela área que perdeu por conta da ocupação. Nélio. Como faz nessa busca de um equilíbrio entre atender necessidades e sabe-se que ao longo da história nunca houve recursos destinados para que efetivamente se resolva? Vou pegar a situação da moradia. A Constituição diz, sim, teoricamente o salário mínimo deveria abastecer integralmente uma família, e não dá. O valor não permite isso. Então, entre o ideal e o real. Então, tem lá uma área invadida, aí tem que fazer uma desocupação ou uma legalização daquela área. E, via de regra, quando há algum empreendimento com casas populares, essas pessoas são colocadas como prioritárias. Outras estão na fila há muitos anos aguardando. Aí essas ficam para trás. Como é que se equilibra essa questão sem um idealismo que não é praticável? Bom, são duas questões distintas aí, né? Primeiro, a questão política, de opção do gestor público, né? E isso daí não me cabe discutir isso, porque eu realmente desconheço a realidade vamos dizer aqui, de Foz do Iguaçu, né? Mas de construir casas populares é uma opção política do gestor público, né? Com relação a essas pessoas que estão, né, nessas áreas de ocupação, né? Elas, ainda que elas estejam inseridas dentro desses programas habitacionais, a grande maioria delas, pelo que nós temos visto, né, elas não têm condições, né, de comprovar a renda para que possam ser inseridas nesses programas, né? Então, a solução para elas não passa necessariamente pela fila, como se diz, a fila da Coab, ou aqui no Foz do Iguaçu, a fila do Foz Habita. Nós teremos que encontrar outro tipo de solução. Essas pessoas, a grande maioria delas, não tem renda, perderam renda, seja, enfim, por conta da pandemia, ou por conta de outras circunstâncias que talvez não conhecemos, enfim, questões familiares, questões envolvendo alcoolismo, droga, enfim, é uma gama infinita de situações onde essas famílias acabam perdendo a renda e não têm condições de serem atendidas por esses programas habitacionais tradicionais, né? Nós temos, então, que encontrar outra solução para esse tipo de pessoas. Por quê? Né? A questão é até de física. Essas pessoas ocupam o espaço, né? São corpos, né, que ocupam o espaço. Não adianta simplesmente tirar essas pessoas de um determinado lugar, né, porque elas vão ter que ir para outro lugar, né? Vão ter que ocupar outros espaços, né, públicos ou privados, de forma ilícita ou não, né? Então, é isso que nós temos que pensar, como equacionar esse problema. O que fazer com essas pessoas, né? Doutor Fernando, está ouvindo nós aqui por o Hamilton Serighelli. O Hamilton Serighelli, inclusive, já ocupou cargos no governo do estado do Paraná ligado a essas questões de invasão e tal. Falta compromisso dos governos em construir habitação popular. Só para dizer o seguinte, que o Alecrim Moreira está dando boa tarde, muita gente precisa de moradia, mas muitos folgados invadiram áreas também, mesmo tendo casa própria, exatamente igual a alguns, entre aspas, sem terras. Nós sabemos disso, Alecrim, mas deixa eu dar um dado aqui para o doutor Fernando. Doutor Fernando, ontem, mais ou menos nesse horário, nós estávamos falando do assunto da questão social de Foz do Iguaçu, da condição social. E o Nélio, eu até gostaria, Nélio, que você repetisse aquele número fornecido pelo secretário de Assistência Social de Foz do Iguaçu em relação ao ganho per capita dos iguaçuenses. Como é que é aquele dado mesmo de ontem? Que teria 40 mil famílias, projetando aí quase 160 mil pessoas na cidade, onde o maior ganho seria de até meio salário mínimo, que 13 mil famílias
ganhariam até R$ 179 por mês. Quantas famílias mesmo, Nélio? 13 mil nessa faixa, 40 mil no total, até meio salário mínimo. E também para dizer para o senhor, doutor Fernando, que na fila do órgão público que cuida de habitação aqui, do Foz Habita, nós temos em torno de 9 mil inscrições. Mas quando é contemplado lá uma centena, algumas dezenas e tal, já aumentou quase que em progressão geométrica a fila. Dante, o que você quer perguntar? Doutor, seguinte, a gente vê que algumas invasões elas são orquestradas ou, digamos, coordenadas, porque do dia para a noite já são centenas de pessoas que aparecem em determinada área. O caso do Bubas foi mais ou menos assim, né? De uma hora do dia para a noite, literalmente, já haviam milhares de pessoas naquele local, né? E algumas outras aqui em Foz do Iguaçu tem acontecido a mesma coisa de lá para cá. Aí, não sei, essas pessoas, como o senhor disse, né? Esse corpo, né? Ele vai para algum lugar, não adianta você tirar, que vai ter que ser colocado em outro. Agora, essas pessoas que invadem ao mesmo tempo um local, elas vieram, elas estavam, né, ou pagavam um aluguel, ou moravam com alguém, em algum lugar elas estavam, e de uma hora para outra vão todas juntas para o mesmo local, e a preocupação é que isso acaba virando zona de favelamento, né? O Bubas é considerada a maior invasão urbana do estado do Paraná, né? E nós temos isso aqui em Foz do Iguaçu. Então, como evitar que aconteça esse tipo de invasão? Porque, na verdade, a gente está criando ou deixando criar áreas de favelas ainda hoje, né, em 2021. O poder público e força policial permite que favelas sejam criadas, né, em cidades de médio porte, como é o caso de Foz do Iguaçu. A questão da urbanização dessas áreas para evitar a favelização desses núcleos habitacionais é a grande questão que se coloca hoje para discussão. Nós temos instrumento legal hoje, temos uma lei da reurbanização, né, que evita, ou tem por final, justamente evitar que esses núcleos habitacionais, né, se transformem em áreas, como você disse, de favela. A lei da REURB, que trata da reurbanização social, e como da reurbanização legal, né, ela tem justamente a finalidade, a lei tem a finalidade de evitar que ela dá uma solução para essa questão, né, para o poder público, né, para evitar que esse tipo de situação aconteça, né. Mas daí, como eu vou repetir, depende da vontade do gestor público, né. Agora, essas pessoas, você já disse uma vez, você repetiu, pessoas oportunistas, que já têm em casa, tudo mais. Isso, nós precisamos saber, conhecer quem são essas pessoas, né? Precisamos saber quem são elas, por que estão ali, quem invade, quem são, de onde vieram, né? E para onde vão. Né? Esse é um trabalho que a comissão faz, e esse é um trabalho inédito, porque a comissão vai ao local do conflito, ela vai ao local da invasão, conversa com as pessoas, né? Conversa com as eventuais lideranças, conversa com as pessoas, procura saber a vida de cada uma delas. É um trabalho difícil, demorado, mas é o que tem que ser feito, né? Justamente para evitar a existência desses oportunistas, né? E por isso que nós pedimos sempre que o poder público nos auxilie, né, fazendo o cadastramento dessas pessoas para identificar se realmente elas precisam ou não de algum benefício social voltado a essa questão da moradia. Eu acredito que esse conjunto, com a questão legal, com o instrumento legal legislativo que nós temos hoje vigente, né, que é a lei da reurbanização, né, o cadastramento e o conhecimento dessas pessoas, né, essa conjugação de ambos os fatores, nós conseguimos resolver, se não tudo, mas pelo menos grande parte dos problemas que envolvem essas áreas de invasão. Agora são 11 horas e 58 minutos e eu quero agradecer muito, com certeza, a audiência do Padre Sérgio, o bispo Dom Sérgio de Deus Borges,
Não, com esse nome, o Dom Sérgio nasceu para Batina, né? Não poderia se afastar desse traçado, né? Paulo McDonald Guise está ouvindo o programa, o vereador Mafra está ouvindo o programa também. Vereador? Vereador, desculpa. Promotor de justiça, representa o doutor Olímpio Souto Maior nessa questão, tem acompanhado o doutor Fernando. Ô Nelson, não, o Mafra tem que ser o prefeito para cima, né? Não menosprezando o papel do vereador, mas então vamos lá, vamos tentar consertar. Ele é vereador do Ministério Público cuidando dessa questão. Falha nossa. Falha minha. Deixa eu aproveitar que o Abel está fazendo uma pergunta, vou solicitar que o desembargador me ajude na interpretação aqui, que eu não entendi muito bem, desconheço o assunto. Qual é a questão da cobrança de R$ 2.800 por parte dos beneficiários da legalização dos imóveis invadidos? O senhor sabe do que ele está se referindo? Não tenho ideia do que Então, Abel, por favor, esclareça a tua pergunta aqui. Ele diz assim, pergunta para o desembargador a questão que o resto eu mencionei. Abel, esclarece. O que ele tinha observado para ver se eu faço interpretação? Ele botou assim, né, ele pergunta para o desembargador a questão dos R$ 2.800 que serão cobrados à parte dos beneficiários da legalização dos imóveis invadidos. Veja, diga lá, doutor. O Tribunal de Justiça recentemente esteve aqui, né? E isso é uma coisa que eu gostaria de falar também depois. Nós temos um programa, um projeto que chama Moradia Legal, né? Que visa justamente regularizar essas áreas, enfim, de invasão, mas urbanização dessas áreas, regularizar e dar o título de propriedade ou de posse, enfim, conforme for o caso, para as pessoas da área de invasão, né? Eu não sei se diz respeito a isso, assim, realmente eu desconheço, assim, não sei de nada que justifique a cobrança de 2.800. Pode existir, mas realmente eu não sei dizer. Doutor Fernando, deixa eu só dizer que também tem o José Carlos Souza, ele está falando que alguns recebem e vendem, o Alex Magrinho, mas ninguém acaba vendo isso, o Luizão está dando boa tarde para nós. O André Correia, ele está dizendo que tem uma orquestração também de invasão, o que é verdade. O Luizão está dizendo que eu peguei pesado aqui com o promotor Mafra. Não, tá louco? Mafra eu respeito. Eu até brinquei com o desembargador aqui. A ficha de locutor, ela não é muito boa para destratar a autoridade. Mas eu sei que o senhor está olhando para o relógio, doutor Fernando. Tranquilo. Mas veja bem. Eu gostei muito e se não parabenizei, parabenizo agora, quando o senhor fez referência à condição pessoal que nós temos ali no Bubas e agora uma invasão contígua, que me ajuda, né, a dizer que é no Jardim Guaíra, né, que é no Jardim Guaíra, e eu ouvia, não sei se o senhor é cristão católico, eu sou, o Papa Francisco diz o seguinte, esses tipos de invasões é uma fábrica de miséria. É uma fábrica de miséria. E eu acrescento que talvez tenha feito Sua Santidade uma referência só à questão material de consumo próprio e tal. Não, mas é uma fábrica de além da miséria, ela vai para aquilo que há de mais baixo de nível da dignidade humana. Porque nós temos ali as crianças sendo criadas naquele ambiente, né? Aquilo ali é um indutor de crime, não há ordem naquilo. Nós vamos ter ali, geograficamente, no pé da ponte, estamos falando do Bubas ali, né, no pé de uma segunda ponte internacional, vai ter uma movimentação muito grande. A gente sabe... Ela está entre duas pontes internacionais. Duas pontes internacionais, mas ali está no corredor, né? Vizinha do corredor da perimetral, no pé da ponte, vamos dizer assim. E a gente sabe isso, e o que também o senhor disse o seguinte, olha, tem uma situação ali, urbana, que se a Kombi entrar, ela só pode sair de ré, porque não consegue em momento algum. Então, imagina uma mulher com trabalho de parto precisando de um socorro, o corpo de bombeiro tendo que ir ali apagar um incêndio, ou seja, não tem. A pergunta que eu faço, eu ouvi dizer o seguinte, não, nós vamos regularizar a situação fundiária ali. O que vale dizer que cada morador haveria de ter o seu registro ali
Agora, como fazer isso sem obedecer minimamente um código de postura, uma lei de zoneamento, né, doutor Fernando? Porque se, vamos imaginar, vamos criar terrenos de que tamanho? 250 metros? Mas ele em zigue-zague, em vielas que não tem continuidade, que para. Como é que faz isso? Ainda que se dê a cada um morador e que se possa fazer uma compensação ao proprietário, continua uma situação ruim, né? Uhum. É bem pertinente a tua preocupação, a tua pergunta, né? Eu não tenho a solução, né? Eu não sei dizer agora, nesse momento, né, qual a melhor solução para a ocupação do Bubas, né? Mas como eu já disse na nossa última entrevista, quando eu estive em Foz do Iguaçu para visitar essa ocupação ali anexa ao Bubas, eu tive que passar pelo Bubas. Aquilo me deixou impressionado, né? Me deixou impressionado e me deixou preocupado, né? Porque eu conheço a história, sei que ali o pedido de reintegração de posse foi rejeitado, foi convertido em indenização, isso é, as pessoas não vão desocupar mais a área. Mas aquela situação urbana, né, é totalmente inadmissível que aquilo se permita que continue. Tem que dar uma solução para isso, né? E a solução para isso, quem tem que encontrar a solução para isso, juntamente com os moradores, é a sociedade de Foz do Iguaçu, né? Já tive a oportunidade de dizer, Foz do Iguaçu tem um viés turístico, né? É uma cidade que cresce a olhos vistos, né? Eu acho que agora, com esses investimentos todos que virão no futuro, Foz do Iguaçu provavelmente será uma das maiores, do ponto de vista econômico, cidades do sul do país, né? Ela tem essa vocação turística e, por conta disso, ela não pode permitir que exista uma situação degradante como é hoje a do Bubas e das áreas, nem se fala das outras áreas de invasão. O Bubas ainda tem algum outro benefício, ainda que irregular, tem lá sua luz, tem lá sua água. As outras áreas de invasão não tem nada disso, absolutamente nada. Eu fico imaginando o que essas pessoas estão passando hoje, né? Eu ia visitar a Gleba Guarani, quando eu não pude ir lá, porque eu não tenho condições de chegar lá e nem chegar de caminhar lá. E como o senhor falou, existe a população vulnerável que ali habita é muito significativa. Existem mulheres grávidas, existem crianças, adolescentes, idosos. Isso tudo tem que ser olhado com outros olhos, né? E nós precisamos achar uma solução para isso, né? E com relação ao Bubas, a solução que eu vi e que a sociedade de Foz do Iguaçu, e não só a sociedade de Foz do Iguaçu, a sociedade paranaense tem que encontrar, foi através da audiência pública, né? Que vai acontecer no dia 26 agora de outubro. Eu pedi para o deputado Tadeu Venere organizar isso, porque ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né? Eu pedi para ele organizar essa audiência pública, de modo que aquelas pessoas realmente interessadas em solucionar o Bubas, a situação urbana do Bubas, venham e apresentem suas soluções. Mas vou repetir de novo, quem tem que encontrar a solução para essa situação é a sociedade de Foz do Iguaçu. Então eu pergunto, doutor Fernando, por aquilo que o senhor tem conversado com a sociedade de Foz do Iguaçu, com os poderes públicos aqui que tem pertinência ao assunto, alguma coisa já foi apresentada para o senhor e que o senhor avalia como boa ou como início, alguma coisa assim? Olha, me foi apresentado assim, de forma muito posso dizer assim, talvez parcial e ainda muito nascedouro, talvez, né? Um projeto de urbanização ali que, enfim, né, no papel é maravilhoso, mas assim, eu não sei se funciona. Isso tem que ser discutido com a sociedade e com os ocupantes lá da área do Bubas. Mas, doutor Fernando, não fica muito... Desculpa eu insistir nessa pergunta. Não fica muito vago quando o senhor diz o seguinte, é a sociedade que tem que resolver. Até aí eu concordo, eu entendo. Foz do Iguaçu tem que cuidar desse problema. Mas aí eu pergunto assim, o Dante, o nosso locutor aqui, que o senhor está na frente, faz o quê enquanto sociedade? Né? Além de se insurgir, de achar que é feio, que não é bonito aquilo, que tem que melhorar. Nós temos aí quem tem, digamos, a área, o poder público, né? A sociedade organizada enquanto igrejas, enquanto outras instituições civis,
Mas o senhor entende que é possível criar um ambiente em que, digamos, o prefeito... Porque se nós formos lá na prefeitura, só para abrir um parênteses aqui, o senhor disse o seguinte, eu não estou podendo ir na Gleba Guarani, porque não dá para chegar lá por conta da chuva, segundo o que lhe informaram. Acabou de uma senhora que mora um pouco para cá, em região urbanizada, na mesma região, que está quase impossível de caminhar por lá. E ela mora em rua calçada. Né? Então, ela estava reclamando do jeito que foi feito e tal. Mas então eu avanço na pergunta. Como que nós podemos pegar essa sociedade e dizer, olha aqui, ó, nós vamos ter esse cartão a apresentar aqui na entrada para a Argentina, na vinda do aeroporto, como é que nós vamos fazer? Até aí tudo bem. Mas nós temos que edificar, nós temos que fazer a rua, nós temos que calçar, nós temos que colocar água. E aí, como é que faz isso nessa sociedade? Por isso que eu digo que nós temos instrumentos legislativos específicos para isso. A lei de reurbanização é não sei se é 13.345 ou 12.345, que fala da lei da reurbanização, que foi ditada ainda na época do governo do Michel Temer, do presidente Michel Temer, né? Ela dá a solução para tudo isso, né? A questão da reurbanização, né, do arruamento, né, isso fica por conta do poder municipal, isso não tem a menor dúvida. A questão da indenização da área, né, pelo que eu sei do Bubas, isso está a cargo do governo do Estado, né? É por isso que todos esses níveis políticos têm que se unir para encontrar uma solução. Concordo com você disse que essa questão é muito vaga, muito genérica, mas é assim que a gente começa a discutir ou a encontrar a solução, né? O que eu posso fazer como cidadão, não sou paranaense, mas enfim, como cidadão, o que eu posso fazer pelo Bubas? Eu posso fazer, dentro das minhas possibilidades, o que eu estou fazendo, né? Nós precisamos, por mais incômodo que seja, nós precisamos discutir a situação do Bubas, né? Nós precisamos começar a conversar sobre o Bubas, né? Porque as soluções aqui encontradas para essa ocupação, que hoje é a maior ocupação urbana do Estado do Paraná, a solução que for encontrada ali, né, ela pode ser levada para outras situações semelhantes, não só no Estado do Paraná, mas como no Brasil como um todo, né? A finalidade da audiência pública é justamente essa, né? A inscrição, né, das pessoas que queiram falar sobre a situação do Bubas, elas vão poder se manifestar nessa audiência pública. E eu vou um pouco mais além, né? Essa audiência pública é um passo inicial para procurar a solução para o Bubas. Me parece que depois dela, né, outras audiências públicas deviam ser feitas no âmbito do município para tentar achar uma solução concreta para isso. Agora, vai ter que ter envolvimento do poder público, seja ele municipal, seja estadual, isso não tem a menor dúvida, né? Isso, porque é a competência constitucional deles, ele tem que desincumbir dessa competência. Deixa eu aproveitar o Ricardo Albuquerque, que é arquiteto, é ligado, inclusive, lá à prefeitura, no seu trabalho, está dizendo aqui, a sociedade tem que resolver, quem tem que resolver é o gestor público, ele vai um pouco ao encontro do que diz o desembargador, e diz tem que aplicar o Estatuto das Cidades, aplicar o instrumento do consórcio imobiliário, onde o poder público entra com a infraestrutura para regularizar. Eu somo aqui, Ricardo, me permita, na tua colocação, eu acho que ninguém discorda de tudo isso. A grande pergunta sempre é, tá bom, e os caras minguar a grana, né? O dinheiro para fazer isso vem de onde? Porque nessa linha, a Maristela Reicher está dando boa tarde para nós, e o Marcos Moura está dizendo o seguinte aqui, né, Léo? Já ouvi várias vezes que um determinado prefeito, lá no passado, dizia invada a loja e depois a gente resolve a situação. Se é fato ou não, há vários terrenos sem documentos, e, enfim. Ele se refere à questão fundiária de Foz do Iguaçu, que não é aquela maravilha sob o ponto de vista da legalidade. Nós temos muitos asilos urbanos aqui, doutor Fernando. Bom, o senhor conhece a cidade, basta, não sei se no dia de hoje é possível, mas não precisa ser céu de brigadeiro, dá uma volteada, como diz os gaúchos, de avião aqui, o senhor enxerga, né, vazios urbanos que são verdadeiros latifúndios, né, se comparados e tal. E eu penso muitas vezes no proprietário
que de errado não tem nada, que ele está ali, quem sabe, né, esperando uma melhor valorização, desenvolvimento da cidade, etc., para ter um lucro maior em cima da sua propriedade, mas que não deve dormir sossegado quando ele se tem essas notícias. Doutor Fernando, quando o Nélio diz assim, dinheiro, porque com a experiência do senhor de juiz de direito e desembargador, com certeza o senhor já judicou algumas vezes sentenças a respeito de questões de áreas, ou sendo do município devendo ao particular, o Estado devendo ao particular, e que se transformam em precatórios, que sabe-se quando que serão pagos, muitas vezes, isso aí. Então, eu não vejo, por conta do proprietário, qual é o interesse maior econômico de ficar litigando ad perpétuum uma situação como essa. Né? Eu não sei se os netos dele, quem sabe outras gerações, possam, quem sabe um dia se valer desse precatório e receber. Quem ali mora, não sei qual é a importância, qual é a tranquilidade que ele encontra, né, de morar ali, sendo, entre aspas, embora sendo enxergado, meio que de forma clandestina. Como diz o senhor, tem energia, mas não está regularizada, tem água que não está regularizada, o posto de saúde não está instalado, a escola não está instalado, a polícia, para chegar ali, muitas vezes, conforme a ocasião, tem que pedir licença, e conforme o horário tem que pedir licença, e vai se criando uma situação insustentável. Será que sociedade, com os proprietários e aqueles que serão endereçadas às casas sob o ponto de vista econômico, todos eles envolvidos, não se começa a, pelo menos num canto da invasão, se criar alguma coisa com melhor qualidade e se projetando para frente? Veja, é uma das soluções possíveis, né? Concordo quando os senhores falam que a indenização via judiciário é demorada e burocrática, né? Isso é uma realidade, não tem por que esconder, porque isso é verdade, todo mundo sabe. Quem é credor do Estado sabe do que eu estou falando, né? Fila de precatório, eu acho que é pior que a fila da Coab, né? Muito mais. Então, é muito demorado, é muito burocrático, isso, enfim, né? Todas as implicações que os senhores sabem melhor do que eu, porque isso é público e notório que acontece. Agora, se a solução para esse tipo de situação, como é do Bubas hoje, né, se passar pela indenização que os próprios ocupantes indenizem o proprietário da área, né, é uma coisa que nós temos que discutir. Se existem projetos nesse sentido, né, que se crie um fundo financeiro, que se crie linhas de crédito possíveis para financiar o que vier a ser construído ali, isso é uma coisa que nós temos que debater. É isso que a sociedade tem que debater, é isso que a sociedade saber. É isso que nós queremos, né? O poder público, isso a fatura vai ser pendurada no poder público, né? Ou as pessoas que estão lá também têm que contribuir de alguma maneira para solucionar essa questão, né? Isso tudo me parece que pode ser discutido e deve ser discutido no ambiente público e democrático. E por isso que eu acho que a audiência pública, nesse aspecto, é um start maravilhoso para a gente poder começar a achar a solução para esse tipo de situação. Qual é a vontade que o senhor vê? Como é que o senhor interpreta, digamos, a vontade política do município e do Estado nessa questão? Olha, do Estado, eu conversei com alguns procuradores do Estado que estão responsáveis pelo Bubas, eles estão estudando, né? Inclusive eles apostam muito nessa audiência pública para começar a ver que tipo de solução que a gente vai encontrar para o Bubas, principalmente por conta da indenização, né, da área, né? E se isso passar, que essa indenização passe com a colaboração dos atuais ocupantes, tanto melhor, porque o Estado vai desembolsar menos, né? Então, isso é uma questão, enfim, que está sendo colocada e discutida, né? Com relação eu também nunca conversei com outra autoridade do Poder Executivo Estadual a respeito desse assunto, né? Com relação ao Poder Executivo Municipal, eu tive conversando com o prefeito apenas uma vez, né? Mas a respeito da Gleba Guarani e dessa outra ocupação anexa ao Bubas, eu fiz o pedido só para que fosse feito o cadastramento das pessoas que lá ocupam a área, para a gente ter ideia, como eu falei antes, de quem são
né, se realmente necessitam estar ali, para onde irão-se em caso de desocupação, né? Agora, o que o gestor público atual de Foz do Iguaçu tem de projeto para o Bubas, né? Eu imagino que tem algum, eu realmente não desconheço, assim, não sei exatamente qual seria. Bom, o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Fernando Prazeres, o doutor Fernando Prazeres, ele cumpre uma tarefa, nossa, nobre, bonita e tal. E, evidentemente, que naquilo que lhe permite a autoridade de desembargador, com certeza vai cumprir da melhor forma possível. O cidadão Fernando Prazeres, o homem Fernando Prazeres, está otimista em relação a isso, doutor Fernando? Bastante otimista. E eu não vou falar especificamente com relação ao que nós estamos conversando, ao Bubas ou a Foz do Iguaçu. Eu estou bastante otimista com relação ao que eu estou vendo no estado todo, né? Principalmente nas invasões rurais. As invasões urbanas, elas são sazonais, né? São sazonais. Depende de situações muito específicas para acontecer, né? Houve um incremento das invasões urbanas por conta da pandemia. Isso é inegável, né? As invasões rurais no estado já faz uns 2 ou 3 anos que não acontecem mais, e aquelas que existem hoje, nós estamos encaminhando para achar uma solução bastante boa para esse tipo de situação. Eu vejo assim, nós temos uma interlocução bastante franca com o governo do Estado ou com os órgãos do governo do Estado para regularização dessas áreas de invasão rural. Da invasão urbana, enfim, né? Por que o senhor é mais otimista em relação à zona rural na questão das invasões, doutor? Porque as rurais que existem hoje no Paraná, elas são situações já consolidadas, né? São situações já consolidadas, e a solução fundiária para essas invasões, já existe outro tipo de experiência, né? Como criação de cooperativas, não da titulação de propriedade, mas concessão de uso, né? Isso já existem outras experiências, nós estamos bem encaminhados nessa área. Nas urbanas, assim, eu não sou cético, evidentemente, eu também tenho bastante otimismo que a gente vai achar uma solução, mas como são situações novas e acabaram, enfim, por conta da pandemia existiram várias no estado todo, né? Nós estamos discutindo uma a uma, e nesse caso específico, nós precisamos muito que o poder público, tanto municipal quanto estadual, nos ajude para encontrar a solução. Ouvinte internauta aqui, Olenka Lins. A discussão deve passar pela análise da função social da propriedade. Não há que se falar em direito de especulação imobiliária num país com distribuição desigual de renda. O senhor me permite só um minutinho? Eu gostaria de dar um grande abraço na doutora Olenka Lins, que ela é a defensora pública hoje, subdefensora pública. Ela é responsável pela questão jurídica, ela dá um apoio jurídico para a ocupação do Bubas. Então é o seguinte, a doutora Olenka também retribui aqui o meu abraço e admiração ao doutor Fernando. Igualmente. Está registrado publicamente. Ô Nélio, quem é que está destratando nós e o desembargador aí? Fala agora. Tem posições como a do Ricardo, que são um pouco contrárias. José Guimarães aqui. O que o Ricardo está dizendo? Não, de que é muito numa linha idealista, mas que não consegue se ver uma coisa mais prática acontecendo. Assim, temos que ver, temos que buscar, temos que avaliar, sim, mas, enfim, sem ver uma solução um pouco mais prática que possa acontecer a curto prazo. José Guimarães aqui, bom dia, por que ninguém fala do maior latifundiário da cidade? Mas não cita nome, né? Imagino de quem esteja falando, mas, enfim, ele que coloque aqui a quem ele está se referindo. O Fritz lá está dizendo aqui, não perca um programa, parabéns e tal, eu continuo escrevendo agora algo em torno disso. E outras pessoas, como o Jefferson, também dizendo aqui que as questões não são localizadas. Tem esses problemas, mas que isso é esparramado pelo país. Ele fez uma observação aqui em relação
a uma cobrança extra que poderia acontecer. Abel. O Abel, perdão, Isso. que poderia acontecer caso fosse regularizada as situações registradas em cartório e alguém, como terceira ocupante desse movimento todo, levaria algum dinheiro. Agora tem uma coisa, viu, Abel? Tem algumas situações aí que a gente tem que prestar atenção em denúncias aí, que teve duas muito fortes que surgiram há dias aí. Nós fomos conversar com os dois promotores e os dois promotores disseram que absolutamente sequer conheciam do assunto. Então, por isso que a gente tem um certo receio em replicar, digamos assim, determinadas informações. 12h23, doutor Fernando, eu abusei do seu tempo, mas eu agradeço muito e é de grande valia aqui para Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela sua presença aqui. A Rádio Cultura, ela consegue fazer uma interlocução boa, em precisando, não sei de que forma, humildemente, fique à vontade, use e abuse. E parabéns pela tarefa que o senhor está cumprindo aqui em Foz do Iguaçu e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu poderia fazer uma última consideração? Mas faz várias, quantas o senhor quiser. Assim, os senhores podiam me indagar, né, o porquê, né, do meu interesse pelo Bubas, né? Tá, então por que do seu interesse pelo Bubas? Está feita a pergunta. Não, veja, eu vim refletindo sobre isso, falei, porque essa pergunta vai... Por que o desembargador vem lá de Curitiba, preocupado com o Bubas, que já está numa situação já juridicamente resolvida? Primeiro porque eu passei lá e vi, eu como cidadão, né, vi que aquilo, para mim, é inaceitável, né? Todo ponto de vista social, moral, econômico, aquilo é uma situação inaceitável, como são todas as outras invasões por conta... Bom, enfim, o senhor sabe, né, como essas pessoas vivem nesses locais. Mas é assim, tudo que eu tenho hoje, né, eu tenho 32 anos de magistratura, 31 anos de magistratura. Né, tudo que eu tenho de patrimônio, tudo que eu tenho que eu dediquei, que eu pude dar aos meus filhos em matéria de estudo, bem em matéria, tudo que eu dei foi a sociedade que me deu, foi o Estado que me deu. Né? E eu consegui muito mais coisas exercendo a profissão de magistrado do que eu podia imaginar quando eu comecei, enfim, quando eu entrei na faculdade de Direito. Né? E eu tenho, assim, uma certa dívida com a sociedade por conta daquilo que ela me proporcionou durante esses 31 anos de exercício da magistratura. Né? E me vejo hoje naquela situação de que é momento de retribuir de alguma maneira. Né? E então, por conta disso, e eu não sendo demagogo de forma alguma, porque eu não tenho nenhum interesse pessoal na solução dessas situações de invasão, a não ser que essas pessoas efetivamente sejam tratadas com dignidade, eu me vejo assim, na hora de tentar, de fato, retribuir. E se eu posso, com essa autoridade que o tempo me deu, que o Estado me deu, de alguma forma, encontrar uma solução, ou pelo menos encaminhar uma solução para essas situações, eu me vejo na obrigação de fazer isso, né, como uma forma de retribuição daquilo que a sociedade me deu durante todos esses 31 anos. Por isso que o senhor disse, lhe admiro ainda mais. Eu acabei de conversar aqui com o doutor Fernando Prazeres, excelentíssimo desembargador de Justiça do Estado do Paraná, que é do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e é presidente da Comissão de Mediação de Conflitos. Fica na cidade, participa de audiência pública, empenhado pessoalmente e como autoridade também na solução dos problemas de invasões aqui no município de Foz do Iguaçu. E se a gente pudesse dar uma mensagem, pessoal, não tem jeito, é isso que disse o doutor Fernando, é a sociedade. Coisa linda você chegar e dizer, olha, nós temos aqui as cataratas, nós temos o Hotel Internacional, nós temos a maior hidrelétrica, nós temos o maior centro comprista do mundo, e isso é lindo e tem que ser visitado e tem que ser mostrado, sim senhor. Mas aí se alguém perguntar, e o que é, quem é que mora aí? Bom, aí começa a ficar ruim para a gente responder. 12h27, eu tenho que ir para o intervalo e eu volto para terminar o programa contra